Daniel Mesquita, coloca de novo no ar, por gentileza, esse vazamento, porque ele tá vazando lá ainda, ó. Você passar agora lá, o vazamento que a nossa ouvinte Carmen mandou pra gente, tá lá, olha lá, água limpinha, limpíssima, vazando 24 horas por dia nessa travessa Arthur Otsuzi. Arthur Otsuzi, na altura do número 5, é uma ruinha pequenininha, é bem pequena a rua mesmo, mas o vazamento é grande, hein? O vazamento é grande, na Chácara Belenzinho, perto da Vila Formosa. A gente vai ouvir a mensagem, eu conversei com a nossa ouvinte que fez essa imagem, a dona Carmen, muito gentil e muito preocupada com esse vazamento, mas antes eu queria cumprimentar a nossa entrevistada, que é presidente executivo do Instituto Trata Brasil, a Luana Preto. Luana, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para você. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Você viu o vazamento aí, Luana? Vi. Uma realidade de muitos municípios, né, que acaba virando um grande problema nacional. Grande problema mesmo, e os números são grandiosos. Eu queria falar com você sobre isso, mas vamos ouvir a dona Carmen, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que não se conforma com esse vazamento que está lá, segundo ela, há mais de uma semana. Vamos ouvir. Já tem mais de uma semana. E vamos dizer que é uma travessa, uma viela que sai lá em cima na Vila Formosa. E o vazamento é bem no meio, e ele está correndo, é água limpa que está correndo há mais de uma semana. É no meio da rua? É no meio da rua. Já tem mais de uma semana, porque domingo passado eu passei lá, estava vazando. Este domingo eu passei lá, estava vazando. Conversei com a moça da frente, que estava lá na frente, e falou, a gente já telefonou para a Sabesp, já telefonou para a prefeitura e nada. Essa água é água limpa, e aparentemente é mesmo água potável, e está lá vazando. No finzinho da travessa tem um bueiro, daí um bueiro. Quer dizer, e é ininterrupto, né? O vazamento é direto, né? Sim, é direto. Eu tenho a impressão que passou alguma coisa mais pesada do que o asfalto suporta e ficou um buraco no meio, um furo, vamos dizer assim. Eu mandei até uma gravaçãozinha de 10 segundos, que é um furo e é uma descida, a água corre direto. E é uma travessa que não passa caminhão, não pode passar de um sentido só, não pode passar caminhão pesado, mas está lá o vazamento. E os vizinhos já avisaram a Sabesp, a prefeitura e nada? Eu conversei com a senhora que mora, não no número, porque o vazamento está bem em frente ao número 5, conforme eu mandei. Eu conversei com a vizinha da numeração par. Ela estava na porta, eu perguntei. E ela falou, não, a gente já avisou, o vizinho de cima já avisou, o vizinho de baixo já avisou. A Sabesp já foi notificada, o homem lá em cima já tem não sei quantos protocolos e continua vazando. É como a gente sempre fala, alguém está pagando, que é a gente, né? O contribuinte. E está perdendo água boa, né? Descaso total. Descaso total mesmo, assina embaixo o que disse nosso ouvinte Carmen. Ô Luana, alguém está pagando essa água toda, né? Isso aí não tem dúvida, né? Sem dúvida, quando a gente fala em um cálculo de tarifa, né, esse cálculo de tarifa ele leva em consideração o custo de operação, ou seja, quanto a gente gasta para tratar essa água, distribuir essa água e também o custo de expansão. Então, uma água tratada, quando ela é perdida, né, foi gasto com produtos químicos, com energia elétrica para essa água ser colocada no sistema de distribuição e isso acaba sendo diluído na tarifa. Então, quem paga, né, pela ineficiência no conserto de vazamentos e nessa gestão dessas perdas de água, acaba sendo o contribuinte. Quer dizer, a água poderia ser muito mais barata para cada um de nós se o sistema fosse eficiente, tivesse menos desperdício, não tivesse gato, por exemplo, não tivesse ninguém roubando água. Tudo isso encarece o preço final da água. Sem dúvida, hoje a gente perde 40% de toda a água que é produzida no nosso país, né? São mais de 8 mil piscinas olímpicas de água tratada que são perdidas diariamente, né? Então a gente tem da água que sai de uma estação de tratamento de água, a gente tem as perdas físicas, que a gente chama de vazamentos, tanto visíveis como nesse caso, nesse exemplo que foi relatado aqui, quanto os vazamentos ocultos,
né, que são vazamentos muitas vezes que ficam por dias, meses vazando embaixo do pavimento até aflorarem a superfície. Então, a companhia ela tem que ser eficiente tanto na agilidade do reparo desse vazamento, quanto na identificação de vazamentos ocultos, né, para que esses vazamentos sejam reparados de uma maneira mais rápida possível. E sem contar os gatos, que são as perdas comerciais. Essas perdas comerciais, alguém está pagando, né, por essa água que está sendo perdida, que é o contribuinte que está lá pagando a sua tarifa no dia a dia. Então, é muito importante que haja eficiência nessa fiscalização dos gatos, né, para que essas perdas comerciais também sejam reduzidas. Ô Luana, a nossa ouvinte, a dona Carmen, ela não sabe direito o que aconteceu, ela só vê que a água está rolando lá, está vazando já, segundo ela, mais de uma semana, direto. E parece ser água limpa mesmo, né? Dá a impressão, olhando assim, dá a impressão que é água boa mesmo. E ela acha que pode ter sido um caminhão, algo pesado que passou ali, um caminhão, provavelmente. É uma rua pequenininha, uma travessa pequenininha. Segundo ela, não pode passar veículo pesado ali, por causa da condição da via. Mas, enfim, alguma coisa fez com que o asfalto cedesse e aí atingiu ali um cano, enfim, alguma coisa da Sabesp. Esses casos assim, são frequentes? Quais são os casos mais frequentes? A gente sabe que, por exemplo, acontece direto isso, né? Uma companhia de luz, por exemplo, ou de telefonia, vai fazer um reparo, atinge uma encanação da Sabesp e vira um caos total. Quais são os casos recorrentes que provocam esse aumento de desperdício de água em Luana? A dona Carmen tem bom conhecimento técnico, porque é bastante comum a gente ter esses casos, né, da passagem de caminhões, muitas vezes com peso acima do permitido, né? Então a gente tem a tubulação, tem um recobrimento em cima dessa tubulação. Quando há um excesso de peso em cima desse recobrimento, a vibração, e muitas vezes essa tubulação acaba trabalhando e rompendo e tendo esse vazamento. A gente tem esses casos, como você mesmo comentou, né, da interferência de outras companhias, como por exemplo, no caso de luz, no caso de gás, no caso às vezes da própria subprefeitura que vai fazer uma pavimentação e acaba não deixando o recobrimento necessário nessa tubulação, ou mesmo durante a obra rompendo. E a gente tem também a própria distribuição de água, porque assim, muitas vezes a gente sai com pressões bastante elevadas, né, da estação de tratamento de água. Essas pressões elevadas, elas acabam fazendo com que essa tubulação trabalhe. Muitas vezes essa mudança de pressão, uma pressão um pouco maior, outra hora uma pressão um pouco menor na distribuição, faz com que essa tubulação trabalhe e também faz com que haja os vazamentos. Mas se eu fosse fazer um resumo, aquilo que mais acaba acontecendo é essa interferência, né, de muitas vezes a subprefeitura ou a outra concessionária interferirem, né, nessa tubulação de água, e às vezes fica com um pequeno vazamento, é colocado recobrimento e ali fica durante meses até que efetivamente essa água aflore a superfície. Ou às vezes é feito a ligação de maneira incorreta da própria distribuição de água na drenagem ou da drenagem, né, influenciando essa tubulação de água, e isso é muito ruim porque acaba prejudicando, né, a própria pressão na casa do cidadão. Quando a gente tem vazamentos desse tipo, quando o vazamento é muito grande, né, a gente tem menos água chegando na casa da população e com uma pressão menor. Então, às vezes, tem reclamações de falta d'água que vem por conta, né, dos vazamentos que não são consertados ou ainda não são identificados. Na hora que se identifique com certo vazamento, né, a reclamação de falta d'água acaba porque a pressão no sistema foi restabelecida. Estamos conversando com a Luana Preto, que é presidente executiva da Trata Brasil, para falar do desperdício de água, que acontece de várias maneiras. Agora, a gente vai falar do marco do saneamento, né, que pode ser uma virada nessa história toda, mas pelo que você está falando, Luana, a gente tem, para além de discutir coisas maiores, né, um projeto maior de saneamento básico para o país, você tem coisas pontuais que poderiam ser resolvidas rapidamente, né?
rapidamente, se todo mundo fizesse a sua parte. Por que é tão difícil fazer com que o poder público ou empresas que prestam serviço para prefeituras, governo do estado, consigam tratar com cuidado o fornecimento de água? Falta multa, falta fiscalização. O que está pegando, hein, Luana? Bom, geralmente falta uma gestão conjunta, né, entre o órgão, muitas vezes, que é a prefeitura ou o governo do estado e a companhia de saneamento. São organismos diferentes de governança e muitas vezes um não conversa com o outro, né? A gente vê muitas vezes aquele caso da companhia de saneamento que vai instalar uma tubulação logo após a pavimentação que foi feita, né, num bairro, numa região. Então, essa gestão de maneira conjunta, ela é muito importante para que, quando que vai fazer a ampliação da rede de esgoto naquela região? Quando que vai pavimentar? Para que haja realmente uma sinergia, né, e que não haja retrabalho. Essas são pequenas questões. Outra questão também, né, é a população avisar a respeito dos vazamentos. Ali, nesse caso, houve uma demora da companhia no conserto, mas muitas vezes a própria companhia não fica sabendo dos vazamentos, porque as pessoas podem achar que é normal ver a água vazando, mas não, é água potável, né? Como a própria dona Carmen falou, água potável que está sendo perdida, né? Uma água que foi tratada. Então é muito importante avisar, né? E é importante que as companhias de saneamento sejam efetivas nesse conserto para que esse vazamento dure o menor período possível, seja ele um vazamento que aflora a superfície, seja ele um vazamento oculto, que existem hoje tecnologias, né, possíveis de identificação desse tipo de vazamento também. Aliás, está vazando lá ainda, hein? Tá, estamos chamando a atenção aqui, vamos ver se a gente tem a notícia até o final do programa. Olha, já seria bastante tempo, hein? Até meio-dia, se não der tempo de resolver, chegar lá pelo menos chegar lá uma equipe, não é possível. Atravessa Arthur Otsuzi, número 5, na Chácara Belenzinho, ali na região da Vila Formosa e tal. Arthur Otsuzi, número 5. A dona Carmen tá de olho lá. Se chegarem, ela vai dar uma avisada pra gente aqui. Tomara que dê resultado, né? Agora você imagina quantos lugares deve ter por aí, né? Com esse tipo de problema. Uma loucura mesmo. Ô Luana, vamos falar sobre o marco do saneamento, falar um pouquinho sobre isso, mas antes, tá chegando mensagem aqui, a Aninha já me deu um toque aqui, já a gente vai colocar no ar, se for possível, algumas mensagens, porque eu tenho impressão, viu, Luana, que vai ter muita gente falando de falta de água, de rodízio de água, né? E isso vem de longa data já. Houve um período de estiagem, a gente lembra bem, acho que os reservatórios baixaram demais, e aí houve a necessidade de se fazer um rodízio programado e anunciado. Só que antes do rodízio programado já tinha rodízio em muitos lugares. Olha, tem mais um, chegou mais um aí? Rapaz, tem um áudio aí? Aí, Luana, chegou mais um, ó, vai ser uma... Olha, vamos ouvir então o áudio, né? Nem sei onde é isso aí, mas vamos ver. Oi, bom dia, meu nome é Gabriel, eu sou de Santo André e aproveitando o tema de vocês aí, desperdício de água, eu mandei um vídeo para vocês informando, na verdade eu havia feito esse vídeo para tentar direcionar para a Sabesp para que eles tomassem uma providência, que às vezes eu passo pela calçada onde está jorrando essa água. E já há vários meses eu tenho percebido que jorra água 24 horas nesse registro da Sabesp. Eu não sou morador desta rua aí, mas eu passo por ela. E acredito que os moradores ainda não tenham se atentado a isso para poder entrar em contato com a Sabesp, né? Mas seria bom que eles fossem lá para poder verificar essa questão. Abraço a todos. Tem o nome da rua? A gente vai conferir, né, o nome da rua. Vamos passar. É Santo André, vamos passar o nome da rua direitinho pra gente cobrar. Ali também, né? Ali parece ser água potável também, brotando ali, olha, brotando. É por isso que esses números são assustadores. Um aumento de desperdício de água, recorde pelo 6º ano. Aumenta o desperdício de água aqui no Brasil. Mas eu estava falando para você, Luana, que muita gente, mesmo antes do rodízio oficial, já tinha rodízio, já enfrentava problema de restrição
de racionamento de água e depois de acabar o racionamento oficial, continua tendo ainda. Por que tem isso? Porque tem regiões que simplesmente tem corte frequente, quase que diário, de água em alguns horários. Bom, a gente tem diferentes bacias hidrográficas abastecendo diferentes regiões do nosso país. E o que a gente tem sentido ao longo dos últimos anos é que, em virtude das mudanças climáticas, o regime de chuvas ele está cada vez mais diferente, né? Então, assim, a gente tem regiões, épocas do ano onde a gente tem chuvas maiores, épocas do ano onde a gente tem seca, né? Épocas do ano onde muitas vezes a gente acaba tendo até desastres, né? Como a gente teve por conta do volume elevado de chuvas, e isso faz com que o próprio rio, né, tenha uma mudança na sua vazão. Então, a concessionária ela precisa ter uma vazão mínima a ser mantida no rio quando ela capta essa água, né, e muitas vezes não se tem água no volume necessário para poder abastecer aquela região durante 24 horas por dia, né? E aí vem um ponto super importante, que é o custo ambiental dessas perdas que a gente tem, né? Porque a gente está falando de 40% da água que é perdida, sendo que o rio está começando a sofrer grandes impactos em virtude das mudanças climáticas, né? Então a gente já não tem mais o volume de água no rio que a gente tinha antes, em muitos rios ao longo, né, de todo o Brasil. Então, se tem menos água no rio, a gente tem que ser mais eficiente na distribuição de água para que essa água que era perdida chegue na casa da população. Só para a gente ter uma noção, desses 40%, o que é perda física poderia abastecer 67 milhões de pessoas durante um ano. Ou seja, né, o Brasil tem 33 milhões de pessoas que não têm acesso à água, né, e 67 poderiam ser abastecidas se a gente reduzisse essas perdas para zero. Então, cada vez mais, as mudanças climáticas estão aí, o regime de chuvas tem mudado e a gente tem que ser mais eficiente nessa distribuição por conta, né, da mudança nos regimes de vazão dos nossos rios. Estamos falando com a Luana Preto, que é presidente executiva da Trata Brasil, falar sobre desperdício de água em praticamente todo o território nacional. O endereço desse vazamento aí em Santo André é Rua Venezuela, em frente aos números 575 e 519. Rua Venezuela, esse vazamento aí que chegou para nós agora há pouquinho, e tem aquele outro lá ainda na Arthur Otsuzi, número 5, no Belenzinho, Chácara Belenzinho. Luana, fala um pouco sobre o marco do saneamento. Tá uma discussão, o governo federal, o novo governo federal, o presidente Lula, tem mostrado alguma resistência à implantação do marco do saneamento, propôs prazos mais largos para se implantar, mas enfim, aqui em São Paulo, pelo que parece, vai acontecer. O governador Tarcísio de Freitas tem o propósito de privatizar a Sabesp. Já falou com todas as letras, já tinha dito isso durante a campanha, então não enganou ninguém, né? Ele defende essa ideia e parece que vai levar adiante. O que vai acontecer? O que significa essa mudança toda, hein, Luana? Por favor. Bom, o Marco do Saneamento, ele colocou lá em 2020 metas para a universalização do acesso ao saneamento básico. Então, até 2033, 99% da população precisa ter acesso à água e 90% da população precisa ter acesso à coleta e tratamento de esgoto. O que foi feito pelo governo federal agora foi editar alguns decretos que flexibilizam algumas métricas, né, que são importantes para o atingimento dessas metas até 2033. Então, houve aí a postergação de alguns prazos, por exemplo, de regionalização até 2025, de comprovação da capacidade financeira por parte das companhias, flexibilização em relação a alguns critérios, e isso pode impactar lá em 2033, né, o cumprimento dessa meta, caso as companhias entrem numa zona de conforto, entendendo que a meta é só em 2033 e que não precisam tomar medidas na data de hoje. Se a gente pensa em saneamento, o saneamento é algo que acontece no médio e longo prazo.
né? Então, quando a gente faz uma obra, tem toda a parte de projeto, de licenciamento ambiental, né? de obra efetivamente, cada obra de saneamento dura aí 3 anos. Então, para cumprir essa meta, o Brasil precisa aumentar o volume de investimentos, que hoje é de R$ 82 por ano por habitante em saneamento, e precisa chegar em 200. Né? E para isso, cada estado precisa entender a sua realidade e buscar uma forma de aumentar esse volume de investimentos. Luana, quando a gente fala em privatização, há sempre aquela discussão, né? E eu também sou crítico em relação a algumas privatizações, né? Eu sou leigo, né? Critico como cidadão que está observando, não tenho os números na mão, não tenho isso nada, né? A gente só critica por ver que em alguns casos o serviço melhora, mas fica mais caro. E alguns serviços, alguns setores que são estratégicos. E acho que esse raciocínio é válido. Eu acho que alguns setores, o poder público tem que ter uma ingerência, uma vigilância muito atenta, para que a gente não torne um produto como a água algo inacessível. Se ele hoje é inacessível porque não chega, porque há desperdício, porque não há fiscalização, porque há roubo, ele chegar com um preço muito alto também não vai ser a solução. Eu queria te perguntar, Luana, há risco dos preços estourarem, ficarem muito acima do que já é pago hoje pelo cidadão brasileiro ou não? Não, tudo depende, né, da maneira como a licitação for feita. Né? Acho que agora está sendo feito um estudo para entender qual vai ser o melhor modelo, no caso de São Paulo. Então é importante que o modelo adotado nessa concessão, caso ela seja feita, seja um modelo que privilegie, por exemplo, a menor tarifa. Existe modelos de leilão onde quem ganha é quem oferece a menor tarifa, né? E aí o cidadão sai ganhando num processo como esse. Mas, de novo, cada região do país tem uma necessidade específica. Né? Se a gente for olhar a região norte, tem que aumentar o volume de investimentos. Então, às vezes, a concessão de parte do serviço é a melhor solução. No caso de São Paulo, precisa-se entender o modelo que vai privilegiar a população. Né? Porque essa população precisa ter uma tarifa que seja calculada de uma maneira justa e ter uma agência reguladora forte, independente, com a governança estruturada, que acompanhe esse cálculo dessa tarifa, né, para que haja uma capacidade de pagamento por um serviço eficiente e justo. E isso só o estudo que for feito vai poder, né, colocar qual vai ser o melhor modelo no caso de São Paulo. A Sabesp é uma empresa bastante eficiente, né, que quando a gente compara com outras companhias estaduais, tem indicadores de excelência. Luana, pela experiência que vocês têm, vocês são especialistas nisso, existem modelos públicos de saneamento básico, de tratamento de esgoto, que dão resultados? O Estado pode ser eficiente na administração desse setor ou como regra, não? A gente tem exemplos muito positivos em relação a companhias públicas ou ainda mistas, né, em relação à gestão do saneamento. São Paulo é um dos exemplos, o Paraná é outro exemplo também, a Sanepar tem ótimos indicadores, mas nós temos também companhias estaduais que têm indicadores muito ruins. Acre, Rondônia, Pará, né, companhias principalmente da região norte e nordeste. Então, é difícil falar que um modelo ou outro vai ser o melhor. Né? O importante é que ele seja eficiente e a gente avalia isso por meio dos indicadores. Indicador é bom, está investindo? Significa que a companhia, seja ela pública ou privada, é eficiente. Indicadores são ruins, não está investindo, né? É necessário uma maior fiscalização por parte tanto da população quanto da agência reguladora em cima desse serviço. Estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, com a Luana Preto, que é presidente executiva da Trata Brasil. Tá chegando um monte de mensagem aqui, como já era esperado. Vamos ouvir algumas delas? Vamos lá? Alguns relatos de ouvintes que estão acompanhando a nossa conversa e sentem na pele, né? Sentem na pele a dificuldade
que é o abastecimento de água aqui em São Paulo. E a Luana falou que São Paulo ainda parece um oásis perto do Brasilzão aí, né? Vamos ouvir então algumas mensagens que chegaram aqui pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Agostinho. Aqui é o Hermes, falo do Guarujá, São Paulo. Agostinho, sobre vazamento de água. Primeiro, quando tem um vazamento na nossa casa, do cavalete, né, que eles falam para dentro da casa, a gente arruma o mais rápido possível, Agostinho. A gente não espera 10 dias, nem um mês, não, para chamar o encanador. Tem que ser rápido. A Sabesp tem que ter esse controle também de qualidade. Aqui onde eu moro, aqui, a pressão da água é super fraca. E com certeza isso aí é por causa de vazamentos. E vai privatizar, né? E será que vai melhorar ou piorar, Agostinho? Bom dia, Agostinho Teixeira. Há cerca de 1 ano e meio começou o racionamento de água à noite aqui na Vila Independência, no Ipiranga. Começou por 6 meses, normalizou, depois voltou de novo. Se eu não chegar em casa até as 8 horas da noite, eu não consigo tomar banho. E a Sabesp não dá nenhuma explicação. Grande abraço, Edson Gonçalves do Ipiranga. Bom dia, Agostinho. É o Marco Defante da Penha quem está falando, tudo bem? Agostinho, eu estou ouvindo uma matéria aí, infelizmente acho que eu não vou conseguir acompanhar até o fim, que eu estou chegando no compromisso aqui, mas na Vila Curuçá, região de São Miguel Paulista, desde da crise hídrica, não lembro se foi 2013, 2016, até hoje, eu sei porque meu sogro mora lá, todo dia às 21 horas acaba a água. Isso é um absurdo, né? Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Luiz, eu moro aqui em Diadema. Todo dia a água aqui à noite é cortada, a gente não consegue usar a água da rua e diminui a pressão também. Todo dia isso acontece. Bom dia, Band, é Márcia da Praia Grande. No feriado da Semana Santa, alguns dias antes abriram um buraco perto da casa da minha mãe e ficou jorrando água limpa. Primeiro que o contato com a Sabesp é difícil e depois aos finais de semana e feriado não tem plantão. Então ficou vazando água por mais ou menos uns 10 dias lá até que alguém fosse para arrumar. É complicado, né? E a água é tão cara e escassa. É isso. É um retrato. Tem muito mais que isso, mas é basicamente o que você estava falando, né, Luana? A gente, olha, e São Paulo, de novo, né? Pelos dados que a Trata Brasil tem, São Paulo ainda está bem posicionado no ranking. A Sabesp tem uma estrutura interessante, uma capilaridade importante também, mas mesmo assim não consegue escapar de problemas que são fundamentais, né, Luana? Exatamente. E é importante que a população sempre registre, né, no próprio centro, não sei o número da Sabesp, mas na ouvidoria ou até mesmo na própria, no call center da companhia, quando há esse vazamento. Não consertou? Busca ouvidoria, busca a agência reguladora, né? É importante que haja o registro dessa solicitação para que a companhia possa acompanhar também e para que a agência reguladora possa tomar as devidas providências quando não há agilidade, né, na resposta da companhia em relação à solução do problema. Eu não sabia o número também. Essa gente toda que mandou mensagem deve estar de cor já o número, né? Já ligou 1000 vezes e não conseguiu nada. Mas o número da Sabesp é o 0800 055 0195. 0800 055 0195. Telefone para reclamações que pelo jeito não funciona também, né? Você reclama, mas parece que a resposta não é das mais rápidas, não. Ô Luana, a gente falou sobre privatização e você falou, em alguns casos o modelo híbrido pode ser adotado, em alguns casos o serviço público é até eficiente, outros não, e aí se entrega para a iniciativa privada, depende de cada modelo e de cada necessidade. Mas eu estava lendo aqui, Luana, que em alguns países da Europa se privatizou e depois se reestatizou. E aí eu estava lendo aqui, você me corrige se eu estiver errado, a Alemanha fez isso, voltou a ser estatal o fornecimento de água, a França, Bolívia, Argentina, Equador, Venezuela, Honduras e Jamaica. Não sei se tem mais algum aqui. Mas o que deu errado nesses processos aqui, hein, Luana? Na Europa, geralmente se volta para o serviço público após o serviço universalizado.
né? Então, assim, no período da concessão, onde há necessidade de um investimento pesado para a expansão dos serviços, né, se busca parceria com o setor privado para que haja esses investimentos e essa operação durante esse período de concessão. Terminado, né, os investimentos e o período de concessão, se retorna ao serviço público, porque daí é a gestão e manutenção desse sistema. O grande problema do Brasil é que no Brasil a gente ainda tem muito a fazer. Tem 100 milhões de pessoas que não têm acesso a coleta e tratamento de esgoto. Então, é por isso dessa diferença. É difícil comparar o Brasil com os países europeus, porque a nossa realidade é bastante diferente. Mas, de novo, tudo vem da correta fiscalização. A gente tem que ter agências reguladoras que tenham independência, né, que possam cobrar o prefeito, que possam cobrar a companhia, que apliquem multas quando não há a correta prestação de serviço, porque só com essa cobrança, em cima do serviço público, independente de ele ser público ou privado, né, que a gente vai ter a melhoria nos indicadores de operação. Perfeito. Luana Preto, presidente executiva da Trata Brasil. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Vamos voltar a falar sobre isso. Tomara que com menos reclamações e com mais soluções. Tomara que seja assim. Tá bom, Luana? Obrigado pela atenção. Uma boa semana para você. Eu que agradeço. Um abração. Valeu. Trata Brasil. A Luana Preto é presidente executiva da Trata Brasil, falando sobre esse desperdício. Os números são pornográficos, hein, João Rossetti? Pornográficos. Ah, sim. São. Desperdício de água aumentando pelo 6º ano seguido no Brasil. Volume perdido em vazamentos abasteceria 30% dos brasileiros por um ano. Só com essa água rolando lá, olha lá. Temos imagens ainda da água rolando nos 4 cantos. Aí tem uma em Santo André e outra na Vila Formosa. Olha lá, essa é da Vila Formosa. Da Travessa Arthur Otsuzzi, número 5, na Chácara Belenzinho, pertinho da Vila Formosa. Nosso ouvinte Carmen mandou mensagem pra gente. E esse aí, que você tá vendo agora no nosso canal no YouTube, no Band Play também, é em Santo André, Rua Venezuela, em frente aos números 575 e 519. Tá lá, a água lá jorrando. Olha lá, perdendo água e lógico que vai estourar no bolso de alguém, e esse alguém somos nós. Vamos pagar mais caro, como disse a Luana. Funcionasse como um relógio, não tivesse desperdício, não tivesse roubo de água, né? Essas perdas no meio do caminho, serviço mal feito de concessionários que abrem um buraco, furam lá a tubulação e deixam jorrar. Isso tudo encarece o custo final da água, que já não é barato, né? O tratamento da água não é barato. Mas com esse desperdício todo, com esse descaso todo, lógico que a gente vai pagar mais caro ainda.